Olá, mulheres que fazem acontecer. O meu nome é Vânia. Como prometido, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o livro Poder da Ação. Esse livro Poder da Ação, ele na minha vida foi um divisor de águas. Então eu quero passar para vocês o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre um capítulo acorde, depois nós vamos falar sobre ágil, depois nós vamos falar sobre seja responsável, depois nós vamos falar sobre foco, depois nós vamos falar sobre comunique-se, depois nós vamos falar sobre questione e finalmente cria. Esse livro, como eu disse, é um divisor de águas, porque antes, quando você não conhecia esse livro, você estava meio que do lado de uma margem do rio. A partir do momento que você começa a ler esse livro, você vai ver que de um lado que a gente coloca como a sua vida, é um lado onde há a escassez, a falta de respeito, a zona de conforto que você não sai dela, a infelicidade, a tristeza, o desânimo, a procrastinação, né? E a partir do momento que você lê esse livro, você pode sair dessa margem para o outro lado da margem, onde você vai encontrar o quê? A abundância, a alegria, a felicidade, a paz. Você vai aprender a sair da zona de conforto, certo? Então é isso. Então tem uma frase no livro muito interessante que eu guardei e trago ela para mim. Tem poder quem age. E mais poder ainda quem age na hora certa e fazendo certo. Então, eu quero perguntar para vocês, nessa oportunidade, fazer a seguinte pergunta para vocês. Pensem bem. O que você está fazendo da sua vida? Você é o comandante do seu barco? Você sabe o que é uma vida abundante? Aí nós vamos conversar. O que é uma vida abundante para você? Pare e pensa um pouquinho. O que é uma vida abundante? Uma vida abundante para você pode ser todas as coisas, como você ter saúde, você estar feliz no seu casamento, você pagar suas contas, você estar se sentindo realizada na sua profissão, você estar feliz com seus filhos, você está feliz com o seu Deus, você está feliz com a sua vida financeira. Então, isso que é abundância. Aí, mais uma pergunta para a gente poder começar. Você tem uma visão positiva do seu futuro? Qual que é a maneira que você está trazendo a visão positiva de um futuro para a sua vida? No livro, como eu estou dizendo com vocês, eu vou ler um pequeno capítulo aqui para vocês, acordando para uma vida abundante. Foi o que eu já tinha perguntado para vocês. O que é uma vida abundante para você? Então, Paulo Vieira no livro nos fala aqui, olha, qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. Aí tem uma passagem bíblica que me faz muito bem e que produz em mim uma gigantesca crença de possibilidades. Nela Jesus Cristo diz, em João 10:10, mas eu vim para que tenha uma vida e vida em abundância. Pessoalmente, acredito completamente na veracidade literal dessa passagem. Creio que você e eu estamos aqui para viver e ter o melhor desse mundo aqui e agora. Como também foi dito por Jesus, nesse mundo tereis aflições. Está no livro de João 16:33. E de fato teremos reveses, né, gente, pelo que estamos passando, principalmente nessa data de hoje, nessa pandemia, né? Nós teremos reveses, quedas, problemas ao longo da nossa vida. Isso é algo que não escolhe classe social, raça, cor, gênero. As dificuldades aparecem para todos nós, seres humanos. Contudo, mesmo assim, continuamos acreditando que até as piores aflições podem e devem produzir aprendizados e mais abundância na nossa vida. Então, nós temos que acreditar isso, que o que Jesus Cristo falou, que ele veio para que nós tenhamos uma vida em abundância. Aí que eu pergunto para vocês, como eu já disse, o que é abundância? Nós estamos acordados para isso, gente?
Nós estamos percebendo que nesse momento que nós estamos passando por uma crise de pandemia, por uma crise de medo, de isolamento, né? Nós estamos sabendo o que é abundância. Às vezes nós estamos tendo uma vida abundante agora. Então, para terminar, gente, essa parte do capítulo do acorde, eu queria só perguntar para você o seguinte: o que você precisa mudar? Pensa um pouquinho. Seja sincero, seja corajoso. Olhe para a sua vida como de fato ela tem sido. Avalie os prós e os contras, tenha uma mente aberta. E se ela não está abundante, é porque não está legal, gente. Porque a nossa vida, nós temos que ter uma vida abundante. Agora nós vamos começar o segundo capítulo, que é Haja. Então eu vou ler para vocês, está escrito em Provérbios, no livro de Provérbios 6, de 9 a 11. Até quando tu dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantares do sono, a pobreza te atacará como um bandido, e a necessidade te atacará como um homem armado. Então vocês pensaram, gente? Entenderam o que está querendo dizer isso aqui? Que nós não podemos ficar parados. Porque se a gente ficar parado, o mundo à nossa volta vai fluir. Mas nós não vamos fluir. Então eu quero contar para vocês rapidinho, só para a gente fazer uma ilustração aí, a gente chama isso de a parábola da vaquinha. Então eram dois homens que vinham caminhando, um era o mestre e o outro era o seu discípulo. Eles vinham caminhando, estavam cansados, porque estava muito sol. Aí eles viram uma pequena fazenda. Eles entraram e estava ali um senhor, o dono da fazenda, dormindo debaixo de uma árvore, a senhora dentro da casa e duas crianças brincando. Aí eles entraram, pediram água, receberam água e conversaram, então perguntaram: de que vocês vivem? Aí eles disseram assim: a gente tem uma vaquinha aqui, a gente tira esse leite e com esse leite a gente bebe, faz alguma outra coisinha aqui, mas é só isso que a gente faz aqui. Aí eles disseram para eles: mas vocês têm umas terras tão grandes, vocês podem plantar, vocês podem colher. Ah, não, mas isso aqui tá bom pra gente, a gente tira um leitinho, né, da vaquinha e tá tudo resolvido pra gente aqui. Mas tudo muito pobre, sabe, gente? Tudo muito sem noção. Aí eles agradeceram e saíram caminhando. De repente o mestre virou para o discípulo e falou assim para ele: busca a vaquinha. Mas mestre, busque a vaquinha. Aí ele voltou, buscou a vaquinha e tinha um precipício. Aí o mestre disse para ele: empurra a vaquinha. Mestre, que é isso? Mas você vai matar essa família de fome. Por favor, eu estou só te pedindo, empurra essa vaquinha. Bom, ele empurrou a vaquinha. Quando eles olharam, realmente a vaquinha tinha despencado lá de cima. Eles foram embora e o rapaz perguntou: mas mestre, vai ficar dessa forma? Ele: vamos embora. Vamos embora. Nisso o discípulo falou: mestre, eu não vou poder continuar com o senhor, eu desacordo disso tudo que o senhor fez, eu não vou poder continuar, porque eu não acredito isso que o senhor fez, essa família vai passar muita dificuldade. E cada um seguiu seu caminho, certo? Bom, passado vários anos, esse rapaz disse que ia juntar dinheiro para poder voltar naquela fazenda e pagar a vaquinha. Nisso, na hora que ele voltou já com dinheiro para pagar aquela vaquinha, quando ele chegou na fazenda, a fazenda estava imensa, muito bonita, uma casa já arrumada. Aí ele chegou na porta e falou: senhor, que é o seu João? Ele falou: não, o seu João está lá dentro. Eu gostaria de falar com o seu João e a dona Maria. Ah, você pode entrar, por favor? Nisso que ele entrou na casa, veio uma mulher muito bonita, toda arrumada e com cinturão de bota. Aí ele perguntou: a senhora que é a dona Maria? Eu falei: sim, sou a dona Maria. A senhora não lembra de mim? Aí ela disse para ele assim: ah, eu me lembro, você veio aqui, tudo engraçado. Pois é, depois daquele dia que vocês saíram daqui, nós perdemos a nossa vaquinha. Ela caiu de um precipício, mas aí eu e meu marido resolvemos, nós tiramos tudo que era daquela vaquinha. Nós vendemos a pele da vaca, nós vendemos o couro, nós vendemos tudo que você podia imaginar. Com algumas coisas nós fomos no mercado, trouxemos comida para nós
E com aquele couro, nós vendemos e compramos sementes. Aí nós plantamos essas sementes e essa semente deu aqui na fazenda, foi dando, nós fomos colhendo, aumentando. Hoje nós já alugamos um outro pedaço aqui, porque nós plantamos sementes de trigo e arroz. Então, no final das contas, aquela vaquinha que era muita alegria para nós, que nos dava só o leite, ela nos fez prosperar, nos fez crescer. Aí ele ficou muito satisfeito, agradeceu e foi embora. Então, gente, finalizando aqui para falar para vocês, moral da história. Se aquele mestre não tivesse ido lá, eles estariam hoje tomando leitinho da vaquinha até hoje. E se a vaquinha morresse? Então, isso é a questão do agir. Então, nós temos que agir. Se eles tivessem ficado parados, não ia acontecer nada. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, nós temos que parar de contar historinhas para nós mesmos. O que são as historinhas? Vamos supor, hoje eu estou um pouquinho febril, acho que eu não vou trabalhar hoje não. Por quê? Se você se você tem condições, trabalhe em casa então. Então, são as historinhas. Sabe, eu não quis fazer faculdade, sabe, porque eu não tive muito dinheiro, eu fiquei com medo de tentar fazer uma faculdade particular, eu fiquei com medo de não conseguir um subsídio para me poder ter faculdade. Então você vai se arrepender. Isso é falta de agir, gente. Isso é falta de você sair da zona de conforto. O que é a zona de conforto? O livro nos explica claramente, eu vou ler aqui com as letras, com o que está escrito no livro. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Então pensa bem. Zona de conforto é aquilo que a gente não queremos sair. Bom, tá bom ficar aqui, tá bom ver sessão da tarde, tá bom ver séries na internet. Não estou dizendo que a gente não possa ver uma sessão da tarde, não estou dizendo que a gente não possa ver séries, porque tem séries bacanas que nos acrescentam. Então, você ficar parado, sem tomar uma posição na sua vida, isso é zona de conforto. Tá bom para você? Como é que você vai fluir? Você entende? Em quais áreas da sua vida você está percebendo que você está na zona de conforto? Para e pensa nesse minuto. Porque às vezes nós não estamos pensando, a gente está achando que está tudo normal. E às vezes tem áreas na vida da gente que a gente precisa levantar e agir. Entende, gente? Isso é muito importante. Como é que será se a sua vida, para e pensa nisso, se você continuar com essa vida que você está, onde você vai chegar? E se você sair da sua zona de conforto, você começar a agir, onde você vai chegar? Você não vai poder encontrar o sucesso? É isso que eu queria passar para vocês. Nós vamos falar mais para frente, mais alguma coisa, mas o agir é isso. Saia da zona de conforto para você ter uma vida abundante. Continuando, né? Nós vamos falar agora sobre a autorresponsabilidade. Autorresponsabilize-se. A autorresponsabilidade é a crença que você tem. Pensa bem, gente. A autorresponsabilidade é a crença que você tem que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. É uma frase pesada, né? Porque você vê bem, você é o único responsável pela vida que você tem levado. Como é que é a vida que você tem levado? Você está se responsabilizando verdadeiramente pela sua vida, pelos seus atos, pelas suas ações? Esse capítulo, gente, da autorresponsabilidade é um capítulo grande do livro e é um capítulo também à parte de um outro livro que chama-se O Poder da Autorresponsabilidade, que eu também em breve poderei estar fazendo uma palestra explicando para vocês alguma coisa sobre a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade na vida, na nossa vida, hoje e sempre, se você não se responsabiliza pela sua vida, eu sinto em te dizer, a sua vida está ruim. A sua vida está sem sentido, você não está buscando nada. Então, a partir do momento que você se responsabiliza pela sua vida, você pode ter certeza
que você vai acordar, você vai sair da zona de conforto, você vai agir, né? Então é muito importante você ser responsável pela sua vida. As 6 leis para você conquistar, pensa bem, para você conquistar a autorresponsabilidade. A primeira delas, se você for criticar as pessoas, cale-se. A segunda, se você for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Se você for buscar culpados, busque a solução. Se você for fazer-se de vítima, faça-se de vencedor. Se você for justificar seus erros, aprenda com seus erros. Se você for julgar alguém, julgue a atitude desta pessoa. É muito fácil a gente fazer de vítima, é muito fácil a gente justificar os nossos erros. Então, tá aí as 6 leis da autorresponsabilidade. Se você conseguir usar isso a seu favor, se você não ficasse, se eu tivesse tido oportunidades, se eu tivesse feito, a oportunidade, gente, ela se constrói, ela não se espera, você constrói as oportunidades, ok? O capítulo agora que nós vamos ver é o foco. Algumas pessoas acham que focar significa dizer sim para qualquer coisa. Mas não é isso não, gente. Não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras coisas, de ideias que você tem. Então vamos lá. Foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder e gerar mudanças ao concentrar-se em um único ponto a cada momento. Aí você se pergunta assim: onde eu vou colocar meu foco? Como eu vou colocar meu foco? Então, a partir do momento que você focar em uma determinada coisa, é ali que você vai. Você não pode deixar o seu foco, e outra, você pode ter milhões de ideias, mas foco é naquela determinada coisa. Eu quero isso. Então, ali vai focar, você vai criar metas para você poder fluir. Então eu gostaria que você pensasse aí e você coloca para mim dentro de você mesmo. Você não precisa dizer para mim e nem escrever, porque hoje nós estamos só numa palestra, né? Então eu gostaria que você colocasse para você aí quais os maiores problemas da sua vida que precisam ser resolvidos. Quais são os maiores problemas que você tem? Pode ser 1 ou 2. Traga para dentro de você que ele precisa ser resolvido. Aí você vai se perguntar: nesse problema, o que tem me distraído? O que tem me levado a sair fora do foco para me poder resolver isso? Então, aí eu quero que você veja o seguinte: quais são as metas que eu preciso criar para eu ter foco? Eu quero explicar para vocês sobre esse quadrinho que vai aparecer ali na tela. Vocês vão colocar uma nota de 0 a 10. A nota 0, você vai colocar para os fatores de distração que menos atrapalham você. E de 0 a 10, os fatores que mais distraem vocês. Tipo assim, vamos começar aqui em cima, olha. Festas e baladas. Atrapalha, é uma distração para você? Se for uma distração alta, você vai colocar lá 10, 8 ou 9. Amizades que não agregam, você vai colocar lá. Telenovelas, você assiste muito telenovelas? Se ela te atrapalha, você vai colocar ela no 10, do 9. Por exemplo, WhatsApp. Você fica muito tempo no WhatsApp e ele tá tirando o seu foco em outra coisa? Então, você coloca lá, o WhatsApp me tira 9% disso. Relacionamentos amorosos improdutivos, Facebook, gente. Por exemplo, redes sociais, drogas, filmes e vídeos. Então você vai colocar para mim aí, telefone, por exemplo, às vezes você vai muito tempo à igreja, ou você não vai, vitimização, até quando que você fica se vitimizando sem tomar alguma atitude, né? Preguiça, se você está depressivo, ressentimentos, insegurança. Então você vai colocar nesse quadrinho e depois você vai fazer sozinho isso.
você coloca nesse quadrinho que você vai ver o que tem mais te distraído, porque às vezes a gente nem percebe que uma determinada situação está tirando você do foco de alguma coisa que você possa produzir, ok? Então vamos fazer isso daí, vocês guardem para vocês, ok? Agora, gente, para terminar sobre o poder do foco, porque a gente tem, né, outras coisas para ver, só estou dando uma passada aqui para a gente se inteirar. Eu vou falar só para vocês uma coisa que eu aprendi nesse livro, que realmente foi um divisor de águas para mim, sabe? É a regra do 10-90. O que é essa regra do 10-90? Essa regra está diretamente ligada ao poder do foco. Essa regra diz o que acontece com as pessoas no nosso dia a dia. E é apenas 10% do todo. Por exemplo, passar no vestibular é apenas 10%, ok? Ganhar no sorteio é apenas 10%. O filho tirar uma nota ruim é apenas 10%. Você bater o carro é apenas 10%. Discutir com seu esposo é apenas 10%. Os outros 90%, pessoal, corresponde ao que fazemos em relação aos 10% originais. Então, passar no vestibular corresponde a 10%, porém, a maneira com que eu encarar a faculdade e a minha profissão no futuro corresponde a 90%. Eu bater com o carro é os 10%. O que eu vou fazer depois desse acidente é os 90%. Por exemplo, eu tenho um caso aqui que a pessoa bateu com o carro, né? E o que acontece? Na hora que ele viu aquilo, que ele saiu do carro, que ele olhou aquilo, ele falou, nossa, meu carro novo. Em vez dele discutir, ele pegou, chamou a pessoa, falou assim, vamos tentar entrar num acordo aqui, vamos conversar, porque agora já aconteceu, né? Nós não podemos brigar por isso. O que acontece? Aí veio, naquela cidade tinha um PROCON, que era um PROCON, que a gente diz um PROCON ambulante, né? Que veio, resolveu a questão ali, e no final das contas, aquele senhor que bateram no carro dele, ele era um professor. E aquela pessoa que bateu no carro dele veio ser futuramente aluno dele. Então, essa é a regra 10-90. 10% é aquilo de ruim que aconteceu com a gente. E os 90% é o que nós todos vamos fazer daí pra frente, tá certo? Então, não é o que nos acontece que mais importa, e sim o que nós vamos fazer o que aconteça. Eu vou ler para vocês, esse é o capítulo Comunique-se. Eu vou ler para vocês um pedacinho de uma poesia de Paulo Wardestein. Quanta dor e quanta privação, meus sonhos a serem conquistados, tão perto e tão distante. Quanta solidão senti, quanto esforço e quanto suor. Tantos dias e tantas noites escalando muralhas, para conquistar a fortaleza. De tão alto caí, tão fácil e tão difícil. Quantas trilhas e caminhos tortuosos enfrentei, quão longe eu caminhei. Quantas lutas e quantos embates, meus gigantes, e quantos gigantes me desafiaram. Quanto me machuquei. Porém, num dia lúcido e claro, sonhos, muralhas, caminhos, gigantes. Tudo estava sob o meu controle, sob a minha voz e sob as minhas palavras. Quantas palavras e quanto poder. Meu destino esculpido pelo artesão, pintado pelo artista, um encontro marcado. Esse poema, ele relata, né, o dilema humano. Normalmente é preciso tanto esforço para a gente conquistar os nossos sonhos e às vezes a gente esquece que nós estamos comunicando mal, né? O que a gente comunicar? A gente pode comunicar verbalmente, com palavras, nós podemos comunicar com o nosso corpo. Você pode perceber que às vezes uma pessoa que está triste, está desanimada, está depressiva, ela sempre anda cabisbaixa. Essa é a expressão, né? Ao passo que você vê pessoas que estão sentindo alegria, que estão felizes, elas estão sempre para cima. Então, gente, essa é a postura não verbal que nós temos que ter com o nosso corpo. O nosso corpo transmite também o poder da comunicação.
Então nós temos que colocar o nosso corpo sempre ereto, sempre para cima, porque isso nos ajuda, porque nós temos problemas, nós temos sonhos não realizados, nós às vezes falamos palavras, né, que essas palavras agarram dentro da gente. Então nós temos que prestar atenção nisso, nessa nossa comunicação não verbal. Agora, a nossa comunicação verbal é o poder das palavras. Nós temos inúmeros livros, né? Livros de autoajuda, livros que sempre estão falando sobre o poder das palavras. Há poder nas palavras, há poder naquilo que fala. Inclusive na própria Bíblia, né? Diz isso, que há o poder das palavras. Então eu quero ler para vocês o seguinte aqui. A gente tem um padrão linguístico que às vezes é negativo. Palavras que a gente fala, por exemplo, tudo para mim é mais difícil. Ah, meu Deus, não vai dar certo. Eu quero sumir, quero desaparecer. Ah, meu Deus, não adianta viver, eu não sou bom o suficiente. Acho que eu não vou conseguir. Ninguém se importa comigo. Eu não sou capaz de ser uma boa mãe. Eu não sou capaz de sustentar o lar. Ah, meu Deus, eu sou pobre, eu sou limitada. Essa crise vai quebrar a minha empresa. Ai, meu Deus, eu vou enlouquecer. Dinheiro não dá em árvore. Mulheres são complicadas. Nunca acabo o que começo. Então, olha só, a gente tem que mudar essa comunicação. Isso é uma comunicação verbal, gente. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar a nossa comunicação para positivo. Por exemplo, eu sou capaz, eu sou uma mulher vitoriosa. Isso parece a gente falando assim, parece brincadeira, mas isso não é brincadeira. Isso é uma coisa séria. Porque aquilo que você diz, né? Os pensamentos da gente geram sentimentos. Os nossos sentimentos geram ações. E as nossas ações geram resultados. Então guardem isso. Pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos geram ações. As ações geram resultados. Então nós temos que ser positivos. Nós temos que aprender a falar palavras que vão nos construir, não nos destruir. E para terminarmos esse capítulo do Comunique-se, a gente não pode esquecer nunca do poder da gratidão. A gratidão, eu tenho que passar para vocês a gratidão. Nós temos os estilos da gratidão. Estilo de gratidão: feliz, otimista, doador, dócil, honra, possui fé, ampara, ama, retribui, esperançoso e possui. Olha só o estilo de gratidão. Agora o estilo de não gratidão. Olha, gente, pensa bem. Infeliz, pessimista, retentor, acusa, incrédulo, abandona, maltrata, toma, desesperançoso, não possui ou perde e hostil. Então, é muito importante nós sabermos agradecer. Então, eu vou deixar a última perguntinha para vocês. O que te impede de ser uma pessoa completamente... O capítulo, porque a gente está quase terminando, né? Nós vamos no questione. No livro, Paulo Vieira diz o seguinte: sua mente responderá a todos os questionamentos que você lhe fizer, mas primeiro faça-os verdadeiramente, depois apenas relaxe, pois as respostas virão. Em relação a isso tudo que eu passei para vocês, a vida que a gente tem vivido ontem, que a gente tem vivido hoje, né? Então, a gente tem que se perguntar, a gente tem que se questionar: por que eu estou passando por isso? O que eu tenho feito para melhorar? Eu mereço isso? Será que eu vou conseguir realizar esse sonho? Vou ganhar dinheiro com isso? Estou fazendo certo? Essas perguntas, elas já trazem respostas para a gente. Mas nós temos que estar sempre nos questionando: estou fazendo certo? Eu não sei qual o grau, né? Qual o grau de fé, que cada um tenha. Eu tenho certeza que todos têm um Deus, uma pessoa que um Deus que a gente confia, porque nós temos que confiar primeiro em Deus. E depois a gente tem que se perguntar: qual o próximo passo? Eu tenho este sonho, mas qual o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou atingir as minhas metas, né?
Quem fará parte desse sonho comigo? Eu vou abrir um negócio, eu vou ter pessoas, como é que vai ser? Qual o caminho que eu tenho que seguir? De que recursos eu preciso para eu poder dar continuidade, né? Então são coisas que a gente tem que sempre estar perguntando e questionando, porque a vida nossa, no nosso dia a dia, são perguntas e respostas. E se nós temos que questionar, se está acontecendo alguma coisa comigo, né? Por que eu não vou me questionar? Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser alguém muito melhor? Então isso tudo são perguntas, são questionamentos que nos trarão mudanças. Então preste atenção nisso, ok? E para terminar, nós vamos falar sobre o capítulo 7, creia. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso está no livro de Tiago 1, de 6 a 8, certo? Então eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o poder de crer. Nesse capítulo, o Paulo Vieira traz para a gente sobre nossas crenças, sobre o estilo de vida. Nós nascemos e crescemos e nós viemos com muitas crenças. Crenças positivas, crenças negativas, crenças de identidade, crenças de merecimento, né? Então são muitas as crenças que nós trazemos conosco, mas nós temos que ir devagarzinho e descobrindo, né? As crenças determinam comportamentos e atitudes que nós temos e que nós podemos mudar. Aprender é igual a mudar. Entender é apenas conhecer. A diferença entre os dois é o que diferencia os que fazem dos que apenas pensam em fazer. Então, gente, crenças, elas têm um termostato. Às vezes nós estamos com crenças tão negativas que nós não conseguimos sair do lugar. Então nós temos que estudar isso, ver dentro de nós, né? Principalmente, igual eu falei para vocês aqui no capítulo anterior, sobre questionar. Faça perguntas para vocês mesmos responderem para você. Porque você vai descobrir se você tem alguma crença, porque, como eu disse, nós temos crenças sim. Mas nós temos que crer que nós estamos fazendo o nosso melhor. Outra coisa importante dentro desse capítulo que fala sobre a autoestima. A pessoa que tem uma autoestima baixa, ela tem crenças, logicamente que ela vai ter crenças de não merecimento. Então é um capítulo também que nós vamos ter que estudar muito à parte, que é um capítulo longo e é um capítulo que estuda muito o nosso interior, certo? A nossa identidade, a nossa capacidade, o que eu posso, o que eu sou, o que eu devo fazer. Então, pessoal, a crença, nós temos crenças de merecimento, nós temos a crença de capacidade e a crença de identidade. E a competência emocional de cada crença, por exemplo, a crença de merecimento, eu tenho. E o comportamento é ter. A crença de capacidade, a competência emocional dela, eu posso. O comportamento é fazer. A crença de identidade, a competência emocional, eu sou. E o comportamento é ser. Então, o começo da mudança, já que a gente leu isso tudo, o começo da mudança, com as crenças que a gente viu, né? Então, a gente pode começar uma nova vida. A partir do momento que a gente acordar, que a gente comunicar, que a gente focar, né? O melhor está por vir, você pode ter certeza. Então, gente, eu queria deixar para vocês esse pequeno recadinho aí. Quem puder ter disponibilidade, leiam esse livro, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que realmente é um divisor de águas. O começo você pode começar uma mudança na sua vida. A partir do momento que você lê o livro, que você entender, que você puder fazer algum exercício, você se questionar, você focar, você acordar, você sair da zona de conforto,
você saber que você tem alguma crença vale a pena. Porque eu digo novamente para vocês, assim como a frase que eu comecei dizendo para vocês, tem poder quem age. E tem mais poder ainda quem age no momento certo e na hora certa. Então esse é o momento, eu estou passando essa dica. Leiam esse livro. Eu me coloco à disposição para vocês, né? Eu trabalho com palestras, como eu já disse, eu sou advogada também. E fiz o curso de coaching, mas trabalho apenas com palestras. Então eu estou à disposição de vocês. O meu escritório é no shopping, no 2º piso, sala 224. Mas leia o livro, qualquer questionamento, qualquer pergunta, eu estou à disposição de vocês. E eu vou deixar um vídeo para vocês agora e ali vai ter umas perguntinhas. Assistam esse vídeo, mas assistam com o coração e com a mente aberta, tá bem? Um beijo grande, foi um prazer enorme estar com vocês. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, and where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. And how old are you, Susan? I am 47. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. I dreamed a dream in time gone by. You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed of love would never die. I dreamed that God would be forgiven. But the tigers come at night with a voice as soft as thunder, as they tear your hopes apart, as they turn your dreams to shame. Still I dream because the lost faith. We're still hanging on for another day. So hard to see that it's gonna get better. And when will it be? It's hard to say. We must believe that if we give, we will receive. Yes, we must believe that it's gonna get better. Don't give up, never give up. We won't stop giving all we got. Don't give up, never give up. We won't stop giving all we got. Now we're breaking away from what holds us down. And this could be the day that brings out the light. Now we're marching on with the will of never giving up. And this time we'll have won without a fight. Without a fight. Without a fight. We must believe that if we give, we will receive. Yes, we must believe that it's gonna get better. Don't give up, never give up. We won't stop giving all we got. Don't give up, never give up. We won't stop giving all we got. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Tá doendo! Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, Brock. Continue. Não desista, cara. Não desista. Só mais um pouco. Vamos, Brock.
Continue! Você consegue, Brock! Consegue sim! Vai, Brock! Você consegue! Anda, Brock! Vai, Brock! Vai, Brock! Eu cheguei nos 50. Eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Give up, never give up. We won't stop giving all we got.